Olá, estamos no ar, a Serviço da Educação, na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também nas redes sociais, Malu Mota. Silvia Vinhas, o Duas na Tri pode ser acompanhado pelo site estrianon.com.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. E agora também pelo YouTube. Você já imaginou como seria bom abrir a porta de casa, liberar a catraca da empresa ou pagar uma conta sem chave? Cartão, senha, nada? Alguns brasileiros já conseguem fazer isso só com a aproximação de uma das mãos. E eles não são mágicos. Na verdade, o segredo tecnológico é o seguinte: tem um chip, gente, do tamanho de um grão de arroz instalado na pessoa. Isso mesmo, no programa de hoje vamos falar dos chips biométricos, que já são realidade em vários países. Outro tema do Duas na Tri é a Empresa Júnior. O movimento Empresa Júnior atua em diversas universidades do país e muitas delas já dão consultorias para negócios do mercado real. O Brasil é hoje o país com o maior número de empresas júniores do mundo. São mais de 1.200 empresas, onde 90% dos clientes são micro e pequenos empresários. Fato que demonstra a real importância desse modelo empreendedor. O mundo está tão competitivo, tão globalizado e tecnológico que o mercado de trabalho exige profissionais dispostos a ir muito além do diploma. Hoje vamos abordar a importância do ensino continuado. Desenvolver competências profissionais significa o seguinte, Silvia Vinhas: quem quiser continuar no mercado de trabalho não pode parar de estudar nunca. É isso mesmo. Nunca, nunca mesmo. Então fique ligado que o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso é com a educação. Até já. E começamos o Duas na Tri de hoje com o bloco de notícias da Unip, Universidade Paulista, e do Colégio Objetivo. E já contamos aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Tudo bem? O que nós temos aí hoje? Abrimos com o que o nosso programa de hoje? Vamos abrir o bloco de notícias com uma novidade, o Teleco, o telejornal do Colégio Objetivo. O Teleco nasceu na década de 1970. Trata-se de um projeto que oferece a oportunidade de expressão, de comunicação ao aluno, à aluna, da educação infantil ao ensino médio. Então, estamos iniciando o projeto aos poucos. Alguns estudantes realizaram entrevistas em diferentes atividades. E nós iremos apresentá-las nesta edição do Duas na Tri. Vejamos o que andaram fazendo os alunos do Objetivo. Silvia Vinhas acompanhou os alunos nessa experiência. Como é que foi esse trabalho, Silvia Vinhas? Na verdade foi um aquecimento, né? Porque a ideia do Teleco, justamente, que é um projeto para 2020, é a gente colocar as próprias crianças, né? A gente já conversou sobre isso, os alunos, eu sempre falo crianças, gente, me desculpa. Os jovens, os alunos, colocá-los justamente para eles fazerem tudo, né? Tá. Esse trabalho jornalístico que a gente faz, que é editar, que é a parte que a Alessandra faz, escrever, enfim, e preparar toda a matéria desde o início para apresentar aqui o jornalzinho pronto pra gente. Por enquanto não vai ser pronto, né? Isso mesmo, Silvia. Sem contar que a comunicação ela está presente em todas as profissões do futuro. Com certeza. Por isso que é importante. Exato. Né? Então, essa ideia de reeditar o Teleco, eu não lembro que época que foi. 1970. 1970. Então, reeditar por quê? Porque a comunicação está em tudo, tá em né, tudo, Alessandra? Parte de todas as profissões. Então, tem que soltar essa criançada, viu? No começo, quando eu cheguei, eles estavam super assim... intimidados, constrangidos. Mas aos poucos, alguns foram se soltando. Então, nós vamos à primeira atividade. A repórter é a aluna Brisa Raposo, do 9º ano. Ela entrevistou a professora de inglês Carol e trouxe curiosidades sobre o Objetivo Talks. Vamos ver como é que ficou. VT10. Oi, eu sou a Brisa e hoje a gente está aqui na aula de inglês falando um pouco sobre o Objetivo Talks. Para entender um pouco mais sobre o que é o Talks, a gente vai entrevistar a professora. Carol, o que é o Objetivo Talks?
O Objetivo Talks é um programa criado do Objetivo para que a gente possa fazer as aulas no computador. Eles praticam a gramática, eles praticam vocabulário, a pronúncia deles. E os exercícios são acompanhados com o caderno? Isso, a gente faz os exercícios tanto no computador quanto no caderno ao mesmo tempo. Então vamos conversar um pouco com os alunos para ver o que eles acham do Objetivo Talks. Eu acho bem legal, eu acho uma forma mais prática da gente aprender e a gente guarda mais. E eu acho que é uma forma mais divertida, porque a gente faz através de jogos. E a gente também treina a pronúncia, então eu acho uma forma bem mais fácil. Bom, eu acho que o Objetivo Talks é um jeito das pessoas se entreterem mais com o aprendizado, porque normalmente as crianças não gostam muito disso, por ser uma coisa muito chata ou uma coisa muito sem graça. E ao mesmo tempo é um jeito muito fácil dos professores colocarem isso na nossa cabeça. Eu acho que é muito legal, principalmente pelos jogos. São um pouco difíceis, mas... O Objetivo Talks, a gente pode ver aqui que são jogos que ensinam e os alunos podem praticar pronúncia, vocabulário, tudo isso se divertindo. Tá vendo, gente? Não é fácil. Vocês estão pensando que é fácil fazer isso que a Brisa fez? Não é, não. Porque você vê que ela fez uma sequência. O câmera estava lá, eu não estava segurando microfone nenhum, tudo ela. Tem toda essa parte postura, a postura, segurar o microfone. Muitas vezes chega, fica aqui, não sabe o que fazer, né? Então, isso foi tudo assim, de repente. Aí teve uma edição, né? Com acompanhamento aqui, o trato da Alessandra, que faz parte, depois são eles que vão fazer, né? E aí saiu essa pequena matéria que eles vão começar a fazer também. Bom, e tem outra também, né? Que é a Isabel Benevento, é isso? Do 9º ano? Isso, a Isabel entrevistou o professor Turiani e a Nina Fusco na aula de Educação Física. Vamos ver. Roda VT11. Olá, eu sou a Isabel e nesse exato momento está acontecendo o jogo Dodgeball. Turiani, você pode falar um pouco mais sobre esse jogo? O Dodgeball foi uma criação do nosso coordenador, o professor Falco, que teve a ideia que isso aqui saiu de um filme que tem o Dodgeball, que é justamente quando você joga a bola, o outro da outra equipe pega a bola no alto, quem jogou tem que sair. Não é um morto, ele sai do jogo. E quando alguém da mesma equipe pega a bola no alto, todos retornam para o jogo. Essa que é a dinâmica do Dodgeball. Se nossa amiga aqui foi campeã do Dodgeball. Isso, Dodgeball, que é um outro jogo totalmente diferente, mas que segue as mesmas regras do Dodgeball. Qual que é a experiência de levar o ouro para casa? A gente foi campeã, né, da Objetivo Teodoro. Eu gosto bastante do Dodgeball. É sempre bom sentir que tem mais uma vitória. Foi até divertido. O Inter Objetivos, o que você achou da convivência com outras escolas e outras unidades? É bem boa, porque eu fiz vários amigos e a gente conversou bastante também. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Nós fizemos várias entrevistas, né? Hoje a gente só mostrou 2, que a ideia é ir com calma editando, né, Alessandra? Sim, com certeza. Para colocar tem direitinho. Muitos assuntos, muitos temas. Que legal. Muitos temas. E olha, e o legal, Malu, é que assim, você não pode também obrigar os alunos a fazerem o que eles não querem. Muitas vezes eles ficam constrangidos. E aí eu cheguei e perguntei. Então, cada um escolheu sua pauta, o que queria falar. Olha, e essa é a ideia, não é? E, Silveia, assim, para caminhar 2.000 passos, você tem que dar o primeiro, né? E elas foram ali em frente à câmera, enfrentar... É o que você sempre fala, né, Silveia? É uma lição que eu aprendi com você. Parece fácil, né? Parece fácil aqui falar e tal, mas a quando gente passa facilidade. Exatamente, mas na hora que você coloca uma câmera na sua frente, é difícil, né, Silvia? Então, não é fácil. E eles já estão aprendendo cedo. Daqui a pouco eles estão entrando ao vivo, já... Tem muita gente que já está, né, entrando ao vivo e fazendo, porque vem aqui, participa, a gente está sempre fazendo as coberturas todas. Enfim, isso aí foi só um aperitivo. E a gente vai estar mostrando um pouco do Teleco para vocês nas próximas semanas. E aí sim, em 2020, eles mesmos vão apresentar sozinhos. Isso mesmo. E qual é o nosso próximo assunto, Alessandra? Vamos lá. Vamos falar de Olimpíadas Científicas. Quando o assunto é participação em Olimpíadas Científicas, os alunos do Objetivo estão sempre ali, sempre se destacam, né, Alessandra? Eu acabo de receber a confirmação. 4 alunos do Objetivo vão participar da Olimpíada Internacional de Ciências Júnior, a IJSO. 6 estudantes brasileiras vão representar o Brasil. 4 são do Objetivo. Que boa notícia! Quem são? Caio Augusto da Silva, Gustavo Baracate e Pedro
Pesato. Os 3 são do ensino médio e a aluna Alicia Duarte, do 9º ano. Olha só que maravilha. A OBC é a competição que seleciona os estudantes para representar o Brasil na Olimpíada Internacional Júnior de Ciências, a IJSO. Correto. Os alunos medalhistas de ouro, prata e bronze do Objetivo, no total 12 alunos, participaram da seletiva para a Internacional em setembro. E o Caio, o Gustavo, o Pedro e a Alicia conseguiram a vaga. Olha só, a 16ª edição da IJSO, é assim, né, que fala, né? Isso, IJSO, vai ser em Doha, no Catar, no mês de dezembro. Está prevista a participação de delegações de mais de 50 países, representando todos os continentes. Certo, Alê? Isso mesmo. A IJSO é realizada anualmente em local itinerante entre estudantes de até 15 anos. Na prova, os alunos são avaliados em física, química e biologia. E essa não foi a primeira participação dos alunos do Objetivo no IJSO, não, né, Alê? Não, eles participam há muitos anos, sempre trazendo importantes resultados para o Brasil, um estímulo do estudo da ciência. E vale lembrar que, em 2018, 3 alunos do Colégio Objetivo participaram da IJSO, realizado em Botswana, no continente africano. Os alunos Gustavo Baracate e Alessandro Menegon foram prata. Alexandre Bastos conquistou bronze. Em 2017, lembro que o Rafael Akira, ele, grande menino, grande estudante aqui do Objetivo, conquistou prata no Mundial disputado na Holanda. Em 2016, na Indonésia, não foi diferente. O Brasil obteve o melhor resultado em toda a história da competição. Na época, os alunos Francisco Calderaro e Kaique Correia ganharam medalhas de ouro. E Anne Feng foi prata. Muita história, né? Deu para perceber muitas medalhas, ficamos na torcida. E quando retornarem do Catar, o Caio, Gustavo, Pedro e Alicia, vocês, são nossos convidados para contar essa experiência, tá bom? A Alessandra atrás, né, Ali? Você convida. E continuamos com as Olimpíadas. Continuando com as Olimpíadas. Fim de semana chegando, repleto de atividades olímpicas. No sábado tem as provas da 3ª fase da Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI, modalidade iniciação, nível júnior, nível 1 e nível 2. 232 alunos do Objetivo foram classificados para a 3ª fase, estudantes do 4º ou 9º ano do ensino fundamental. Olha, e no sábado, dia 5, também vai acontecer a fase final da Olimpíada Paulista de Matemática, a OPM, certo? Sim, 48 alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Objetivo foram classificados para a fase final. No período da manhã, os alunos vão realizar as provas na USP. No mesmo dia, acontece a cerimônia de premiação e entrega das medalhas. A solenidade está prevista para as 4h30 da tarde no Hotel Stan Plaza. Da matemática, vamos para a robótica. Sábado é dia de torneio Objetivo de Robótica, o TOR. Uma arena especial está sendo montada no campus Cidade Universitária da Unip para receber os alunos, educadores, familiares e amigos. Os alunos do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, que participam da atividade opcional robótica, vão ter mais uma oportunidade de colocar em prática o conteúdo aprendido nas aulas. Roda VT1. Para quem nos acompanha também com vídeo, temos imagens referentes ao evento do ano passado. E o interessante é que cada ano tem um tema diferente. As missões enfrentadas pelos alunos em 2018 foram baseadas na exploração espacial. E este ano qual é o tema, Lê? Tema mais que atual, Malu. Cidades sustentáveis, cidades para acomodar todos os tipos de pessoas, cidades inteligentes e cada vez melhores para a comunidade. Muito interessante. Só colocando como informação, o TOR segue os moldes do campeonato First Lego League, o FLL, e a temática do FLL é Cidades do Futuro. Isso mesmo. No TOR, os alunos ainda tão jovens aprendem a planejar, projetar, construir e programar os próprios robôs dentro de um contexto inteligente e já pensando no futuro. Um evento que promete muita emoção.
Como vocês viram aí, as máquinas elas têm que cumprir desafios que envolvem ciência e tecnologia. Só para quem nos ouve e nos assiste ter uma ideia do grau de dificuldade, no momento da prova, os robôs têm apenas 2,5 minutos para realizar de forma autônoma o maior número de tarefas possível em uma mesa repleta de desafios. E não vai ser fácil, não. Estão previstos desafios surpresas informados somente na competição. E a partir da divulgação, os alunos vão ter que montar as ferramentas do robô, programar, testar e competir. O torneio acontece em 2 horários. Pela manhã, reúne os alunos do 2º ao 5º ano e à tarde, as equipes do 6º ao 9º ano. E quem não puder comparecer ao campus Cidade Universitária para prestigiar o evento, né, o campus da Unip, pode acompanhar todo o evento ao vivo. É isso mesmo. Desde o início até o final, você pode acompanhar ao vivo pelas nossas redes sociais. O TOR vai ser transmitido pela TV Web no portal Objetivo. Bom, sábado, 29 de setembro, aconteceu o Festival Robótica em Sorocaba. Ale, você traz boas notícias de lá? Muitas. 2 equipes do Objetivo foram premiadas. As equipes são formadas por alunos do 2º ao 5º ano, na faixa etária dos 7 aos 11 anos. Roda VT2. A equipe Sami Robots, do Objetivo São Miguel Arcanjo, conquistou o 1º lugar e a equipe Objetivo Hobby 1 o 2º lugar. Vocês podem imaginar a vibração dos alunos. Cerca de 50 equipes competiram na modalidade. Explica um pouquinho esse festival. Quais os desafios eles enfrentaram, Ale? Eles construíram e programaram robôs capazes de realizar tarefas e superar obstáculos. As tarefas foram cumpridas em uma mesa de competições. Nós acabamos de ver uma das mesas de competições na foto. E tem mais. Eles apresentaram também um projeto científico baseado na temática do evento. Olha, interessante mesmo, hein? Muito bem, e qual foi o tema do Festival de Robótica? Cidades inteligentes. Tema semelhante ao TOR, notícia que acabamos de divulgar. Basicamente, eles precisam trazer soluções usando robótica para os problemas da cidade moderna. Então, parabéns. A equipe Sami Robots é formada pelos alunos Antônio Augusto Fraga, Henrico Camargo, João Gabriel Demétrio, Cauã Santos, Paola Ribeiro e Theo Vicentim. E a equipe do Objetivo Hobby 1 é composta por André Chatkinikov. É isso mesmo? Eu dividi aí para ver se dava certo, porque o nome é difícil mesmo. Chá ou então Kash, né? O que você acha? Kashnikov? Kashnikov. Vamos falar Kashnikov? Kashnikov. André, nos perdoe se estiver errado. Tá bom? Nós estamos tentando, né? A gente faz de tudo para não errar nome de aluno aqui. Mas às vezes acontece. E você separou ainda, né, Silvia? Separei para te ajudar aqui. Isso mesmo. Caio Andrade, Eduardo Praça e Samuel Gonçalves. Muito bem, vamos fechar o bloco de notícias falando de esporte. Os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participaram dos Jogos Interobjetivos realizados nas quadras da Unip, Cidade Universitária. Isso mesmo, no dia 26 de setembro, entraram em quadras equipes do Objetivo Paz, Vergueiro, Marquês, Teodoro, Granja Viana, Pinheiros, Tatuapé e Mogi. Eles disputaram o Dodgeball, o jogo adaptado que estimula a criatividade e o trabalho em equipe. Vamos aos resultados, Alê. Vamos lá. Enquanto eu falo os resultados, vamos mostrar algumas imagens do torneio. Roda VT6. O 8º e 9º ano masculino, o campeão foi o time misto com alunos do Objetivo Vergueiro e o Objetivo Mogi das Cruzes. O 8º e 9º ano feminino, o time campeão foi o Objetivo Granja Viana. 6º e 7º ano masculino, grupo 1, o time campeão foi o Objetivo Granja Viana A. 6º e 7º ano masculino, grupo 2, time campeão foi um time misto com alunos do Objetivo Vergueiro, Pinheiros e Luiz Góes. 6º e 7º ano feminino, grupo 1, o time campeão foi o Objetivo Vergueiro. 6º e 7º ano feminino, grupo 2, o time campeão foi o Objetivo Teodoro. Eles jogam essa bola aí. Pra mim, isso aí é uma queimada. Eu vou ficar bem longe dessa bola. Você viu a força que ele joga a bola? Nossa. É pra acertar mesmo, né? Muito legal. Fechando as notícias do esporte, vamos falar do Campeonato Play FC Paz nas Escolas. Domingo, 6 de outubro, inicia a próxima rodada do campeonato. E o Colégio Objetivo classificou
9 equipes, Ale. 9 equipes, Ale. Sim, os alunos estão muito animados. Roda VT 7. Os jogos de Futebol Society são disputados nas quadras do Playball Pompeia. O campeonato reúne as principais escolas de São Paulo e acontece desde agosto. O Colégio Objetivo participa com equipes nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-17. Em jogo, o troféu de melhor time escolar de Futebol Society. No próximo domingo, inicia a fase do mata-mata. Ai, já tá na hora, né? Tá amadurecendo esse título do Objetivo, você não acha, Lê? Cada vez a gente classifica mais equipes. Nós pegamos, o ano passado, não sei se foi o passado ou retrasado, nós pegamos 3º lugar, né? Então, tá aí. Esse ano, vamos ver se... Tá aí. Amadurecendo, as equipes estão se preparando mais, não é? Que legal. E aí entra numa fase que é cruel. Decisiva para muitos times, Cruel, né? Mas Uhum. então, esses 9 times vão estar lá no próximo domingo. Quem quiser comparecer, é só chegar lá e participar. E é mata-mata. Quem perder, vai embora. Tá fora. Tá fora. Isso mesmo. Por hoje é só. Semana que vem tem mais notícias, né, Alessandra? Isso mesmo. Quero agradecer a participação da jornalista Alessandra Neri, sempre trazendo aqui as informações do Objetivo. Muito obrigada, Alessandra. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Rápido intervalo. A gente volta já já. Um microchip do tamanho de um grão de arroz é a mais nova moda na Suécia. O país nórdico vem se tornando um dos grandes laboratórios para inserção de implantes no corpo humano para fins de identificação. Nos últimos 3 anos, 3.000 pessoas apostaram na tecnologia invasiva para facilitar o dia a dia. E em uma das iniciativas, usuários de uma academia trocaram o cartão de identificação pelo microchip para entrar no local. Por exemplo, uma empresa ferroviária passou a usar os chips biométricos para identificar os usuários e cobrar automaticamente as tarifas de embarque. Outras empresas também já usam a tecnologia para o acesso de seus funcionários no dia a dia. Com um chip instalado na mão, basta acenar próximo ao sensor para registrar a entrada ou a saída. Nós podemos dizer, então, que o homem chipado já existe e essa tecnologia de ponta está cada vez mais próxima da realidade. Para falar sobre tecnologia exponencial, vamos conversar com Vinícius Reutai. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Vinícius, que é professor dos cursos de Engenharia e Ciência da Computação da Unip. Ele é formado em Engenharia Eletrônica, autor de dezenas de publicações e artigos científicos nacionais e internacionais. O Vinícius é um profundo conhecedor e estudioso das novas tecnologias que estão revolucionando o mundo. E uma delas é o tal do homem chipado. Boa tarde, Vinícius. Fala pra gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Que Tem muita legal. gente assistindo? Você avisou todo mundo? Tem alunos, tem pessoal lá até de Porto Alegre assistindo, que já recebi mensagem aí. É sempre interessante esse tema, o pessoal gosta de estar antenado, né? Então, toda a conversa que o pessoal fica sabendo que você tem um chip na mão, a conversa flui e começa a juntar uma turma ali. Mas é bacana. Tem muita gente com chip na mão já? Tem. Porque No eu falei, Brasil... nós fizemos uma abertura na Suécia. Como é que, né? No Brasil já tem alguns movimentos para chipar as pessoas e cada vez mais as pessoas estão perdendo medo e querendo implantar um chip. Então, quando eu coloco que eu tenho um chip na mão, todo mundo fala, também quero colocar. Onde que eu coloco? Até o final desse ano. Mesmo assim, sem saber para que serve. Já quero que eu coloque. Sim. Tem a Manu o fato também quer um chip, ué. Como assim? Tem o fato da curiosidade, né? E tem o fato das pessoas já saberem o que é. Porque com a popularização dos smartphones, com a tecnologia NFC, eles sabendo que é a mesma tecnologia, eles falam, então eu não preciso do meu celular para ter meu cartão de crédito. Eu tenho a minha mão, agora na Prefeitura de São Paulo já tem um projeto piloto de que passou o pagamento por via aplicativo, então encostando no celular, que é o NFC. Então é a mesma tecnologia que você permite colocar na tua mão o teu bilhete único e pegar transporte sem ficar perdendo cartão, sem fraude, sem nada. Então é a ponta do iceberg que está vindo aí. Tem muito ainda a ser explorado com essa tecnologia.
Hoje nós estamos guardando memória, não chegamos a processar informações. Nós guardamos dados, guardamos senhas, bitcoins, enfim. O histórico da sua vida inteira pode ter na tua mão, mas a ideia é isso abrir principalmente na área da medicina. Silvia, eu tô tão... Tenho tanta pergunta que eu vou parar para você fazer a sua. Não, Silvia, por favor, você tem a primazia. Porque, olha, tanta curiosidade. Ele já falou rápido, como se a gente fosse super entendido. Tá tudo certo. Vamos falar primeiro do quê? Do chip ou da tecnologia? E aí, completando essa pergunta da Silvia, Vinícius, assim, da onde vem essa tecnologia? O que seria essa tecnologia aí? Tá. Essa tecnologia é um microchip, né, do tamanho um pouquinho maior que um grão de arroz. Então é um dispositivo que a gente chama de dispositivo passivo. Isso, ele não tem energia, ele não precisa de bateria. Então, o protocolo padrão, existe 3 faixas de frequência. A mais comum é 125 kHz, isto são oscilações de ondas, 125 pulsos num segundo. Então ele emite essa onda, bate no chip e, de acordo com as informações, ele retorna essa onda distorcida. É como se fosse um espelho, ele bate e retorna. E na hora que ele extrai essa informação, você consegue passar a numeração, hexadecimal, enfim, o que tiver voltado para ali. Uma olha para a cara da outra. Uma informação Você tem uma informação hexadecimal aí com você? Não. O que é uma informação hexa? Olha, tem muita gente, eu sei que os seus alunos, seus amigos estão assistindo, todos eles sabem o que você está falando, mas tem uma amiga minha, como é que chama a tua tia? Tia Mariana. A tia Mariana, ela não vai entender. A tia Mariana. A tia Mariana tá lá em Cândido Mota, interior de São Paulo, assistindo. E aí ela fica assim, mas o que é, filha? Aí depois ela me liga. Filha, o que é aquilo? Como é que é? Informação hexadecimal. Hexadecimal. Tia Mariana, vamos ver se a senhora entende. Funciona assim, todos os dados, pode ser o método mais simples de se mostrar um dado é um bit. Então ele é 0 ou é 1. Ou ele tem informação ou não tem, como se fosse uma lâmpada, tá ligado ou desligado. Quando você passa para o sistema, tem o octal, que são de 0 a 7, então você mostra só com esses números. Tem o decimal e tem o hexa, que é o mais comum hoje no processamento de informação. Por que o hexa? Porque se você for representar um número através de 0 e 1, que no final as memórias são 0 e 1, ficaria um número muito extenso. Então você converte com hexa. Então você diminui a quantidade de informação, mas só que essa informação passa para um número muito maior. Fazendo uma analogia, fica muito fácil explicar pelas placas de carro. Então, as placas de carro elas não são hexa, né, mas elas vão de 0 até Z nessas novas. Então, você aumenta a faixa de probabilidade de informações com simplesmente 8 dígitos ali. Então, ele funciona dessa maneira. Então, você tem pouco espaço na memória, mas guardando um hexa, você guarda muita informação, tá? E a tecnologia NFC. Vamos lá, vamos explicar. Essa tecnologia a gente já tem disponível? Temos. Os celulares hoje, eu acho que praticamente os celulares mais modernos, todos praticamente estão vindo com a tecnologia NFC. Os Quer cartões, dizer o que, NFC? Agora não sei precisamente. Era questão de campo elétrico, de aproximação. Também eu tô querendo saber demais, você não acha? Eu acho. O que é isso? Aula de física? O que é? Silvia. Que pergunta foi essa? Me Tanta desculpem. Tá. Os cartões de crédito hoje, todos os bancos já estão passando dos chips para a questão de NFC. Por enquanto, meu cartão de crédito tem chip. Sim. Então, tem aqueles que você só aproxima. Isso. Tem muitos já que já pagam via celular. É verdade. Então você encosta o celular. Bastante. Essa é a tecnologia NFC. Aqui encosta no celular? É por campo magnético de aproximação. E aqui encosta no cartão também, o cartão de crédito ali, você encosta na maquininha também? NFC. Também. Essa aqui encosta, que não precisa digitar, não precisa nada, já é NFC. Tá. Então os bilhetes únicos em São Paulo, para diminuir a fraude, já estão utilizando com tecnologia NFC. E exatamente a mesma tecnologia do chip. Não, eu estive agora recentemente viajando, né, pegando bastante metrô, porque aqui normalmente eu acabo não pegando, porque eu venho de carro para o trabalho, enfim. Mas muitos, a maioria, todos com celular. Sim. Todos, ninguém passa bilhete. Questão de praticidade, né? Você não tem mais cartão, identidade, você pode integrar num só. Agora, uma curiosidade, eu não sei se a nossa câmera vai conseguir mostrar, mas o chip dele, eu queria que você mostrasse, Vinícius, eu não sei, será que a gente consegue?
Vamos tentar, senão a gente vai contando Vamos aqui. esperar. É. Você vem com a câmera. Vamos ver. Vamos Para ver. ele. Então Pra mostra ele. para ele aqui. Isso. Você vai focar na mão dele, ele vai explicar onde é colocado o chip. Isso é muito Isso. importante, é um momento Que muito nem- importante, o mais importante do programa. Você Exato. joga aqui, olha, Porque ele é um- tem uma saliência. É. É um futuro, gente. Peraí, É, vamos Aqui, lá. ó. Explica Ele aí. mostra Futuro uma não, pelo visto é o saliência. presente, Tá né, vendo? Silvio? Essa saliência. Então, ele tá bem aqui, ó, entre esses dois dedos. Ah, Então, ele é colocado uma seringa, e aí ele é injetado e entra aqui. E aí cicatriza e ele tá implantado debaixo da pele. Como se fosse o quê? Uma tatuagem? Como se fosse um piercing colocado embaixo, que é um grão, ó. Você vê o mas final quem dele. coloca, Vinícius? Normalmente é enfermeiro, Obrigada, médico. meninos. Não tem uma classe específica, que é como se fosse fazer uma injeção. Tá. Só que eles injetam, põem como se fosse um piercing normal mesmo. Tá, mas aí não tem informação nenhuma. Não, ele tá zerado. Tá. Uhum. E aí como é que você começa a colocar as informações? Então, nós temos um aplicativo nos celulares, que os celulares com NFC que consegue fazer a leitura e a gravação. Você instala esse aplicativo e aí você tem uma lista enorme de dados para ser colocado. Temos os gravadores, que são externos, você pode colocar via USB no computador e através de programação, você põe a mão próxima, ele vai lá, grava a informação através de ondas. Grava, mas tudo bem, gravador de outra coisa, não é gravador do que a gente está falando aqui. Gravador de NFC. É uma plaquinha Certo. que você liga na USB, você encosta nela. Tá. Agora, por exemplo, aí você usa, né, já que você é um homem chipado, né? O que você usa, por exemplo? O que você deixa de levar, por exemplo? É, o que Por você ex- pôs de informação aí? Isso. Tá, eu tenho desde carteira de Bitcoin, então o método mais Explica seguro. pra tia Mariana o que é Bitcoin. Bitcoin são as criptomoedas, são as novas moedas digitais, que também está começando, que faz parte da tecnologia exponencial. Então são essas tecnologias que estão mudando a sociedade. Sim. Então, assim, a forma de pagamento, você não precisa mais um intermediário, é um sistema distribuído. Então, Bitcoin, por exemplo, ou outra criptomoeda, você consegue alocar dentro da tua mão. Grande vantagem, porque os métodos tradicionais, ou você guarda num papel, ou você guarda num arquivo no computador. Se você perder, É verdade. a chance de você perder tua mão é mais difícil que você perder as informações do computador. Verdade. Outro método que você pode utilizar, que é o mais comum, são as fechaduras. Então, as fechaduras, todos os fabricantes trabalham na mesma frequência, você consegue programar a fechadura da sua casa, então você não precisa mais de chave. Do seu carro? Do seu carro, os carros, principalmente os mais modernos que trabalham com transponder, você já consegue colocar os dados do transponder, você simplesmente entrou no carro e já sai ligando. A Mercedes e a BMW são as duas pioneiras que já conseguem utilizar. Ainda bem, e que eu não sei cadastrar. qual que eu vou usar. Se é a Mercedes ou se é a BMW que eu vou usar com o meu chip. Mas que interessante isso. Demais. E o sucesso na Europa está sendo feito justamente por causa das empresas. Setores sigilosos, acesso restrito, óbvio, você tem outras tecnologias como íris, etc. Mas o fato de você ter um chip implantado, ele facilita na portabilidade e é mais seguro do que você usar até um sistema de reconhecimento, por exemplo, facial. Você pode camuflar com uma máscara de silicone e a pessoa consegue ingressar num setor restrito. Então hoje você Olha, tem... é verdade, essa parte facial, né? Que eu achei que fosse realmente um... Ela é segura, bastante segura, mas já tem casos reportados de pessoas que colocam moldes de silicone, põem a máscara e a pessoa com facial reconhece. Olha. Então o sistema de íris ele é um pouco mais avançado, mas ainda é um sistema mais sofisticado, tá? Mas é uma das barreiras. Nenhum sistema, em sistema de informação a gente costuma, de segurança, a gente costuma falar que nenhum sistema é seguro. Uhum. Mas tem os graus de segurança, você usando vários, como um do chip, é uma delas. Então, raramente uma pessoa pode saber que você tem um chip. Tem chips que você pode colocar em outras partes do corpo. Então, você pode colocar dentro do braço, chegar próximo do braço e acessar uma sala de segurança, por exemplo. Então, assim, e vale ressaltar que isso é o começo de uma nova descoberta que estão vindo por aí. Por exemplo, já existem estudos lá fora de você colocar sensores de glicose. Então, quem é diabético não precisa ficar mais furando a sua mão. Passa o celular, você vê a tua glicose. Ou, se aumentando a potência de dados, ele já pode avisar o celular ou o próprio médico se a pessoa está tendo algum problema de saúde. E a ideia das pesquisas é justamente colocar sensores de triglicérides, monitoramento de temperatura, coração, porque nós sabemos que
infarto e derrame, o corpo já começa a emitir alguns sinais dias antes. Então, se você consegue monitorar esses sinais através de um chip como esse, você consegue prever e evitar a morte de uma pessoa. Então, isso é o começo de uma nova descoberta, de uma nova área de uma medicina, sistema de monitoramento. Nossa, uma nova era, realmente. Vai salvar o mundo em muitas coisas. Black Mirror, que o pessoal costuma dizer. É admirável mundo novo, né? Então, assim, existe muitos filósofos que comentam que a evolução da computação chegou no limite que agora a computação está entrando no corpo humano. Vai chegar uma hora que você vai se difundir. Incrível isso. Adorei isso. Será que a gente vai virar robô? Com certeza. Com certeza. Você fala com essa naturalidade. Tem uma grande amiga que está fazendo um doutorado em Santa Catarina, que o doutorado dela é justamente isso. Fazer impressões 3D para próteses de pessoas amputadas. E a melhor forma é você escanear, fazer a prótese exatamente como a necessidade da pessoa, e os controles já começam através de sensoramento de nervos. Ô Vinícius, mas isso deve... Nossa, eu tô maravilhada, porque é assustador. Ao mesmo tempo que é impressionante, é assustador. Porque eu fico pensando o seguinte, também isso vai dar um novo destino às profissões, não? Sim, nós vamos ter profissões que estão surgindo. Já tem previsões na China e com a Coreia, eles já estão imprimindo órgãos com a impressora 3D. Então, essas tecnologias já imprimiram a primeira artéria. Então, assim, a artéria com sistemas bioquímicos, coloca... A parte de odontologia, com cimento cirúrgico, você já faz a prótese do teu dente exatamente como você precisa. Osso, temos vários casos já reportados aí, até nacional, próteses ósseas, que você não precisa mais colocar um pino. Você simplesmente vai lá e imprime um osso novo, como com um cimento cirúrgico, etc. Então, pino, essas coisas já estão sendo trocadas por máquinas, vamos dizer assim. Não, tá bom. A tecnologia está sempre avançando. Só quero fazer uma pergunta. Vai acabar o motorzinho? Do dentista? Já acabou. Acabou nada. Já. Acabou nada, porque ela foi do dentista. Não ter dentista, então. Eu trabalhei... Porque tudo evolui, mas isso aí tá sempre lá. A gente sofre. Sim, eu trabalhei numa empresa de equipamentos médicos odontológicos e na parte de engenharia, e já foi desenvolvido os piesos. Então, você tem por vibração, você faz o mesmo processo do motorzinho. Ainda não está disponível, né? Aqui no Brasil. Está disponível. Já? Sim. Eu vou ter que ir no dentista dele. Tem empresas já que fabricam e já estão sendo utilizadas até em cirurgias neurológicas. Então, assim, se você pegar a ponta do piezo, que é uma lâmina, fica vibrando, você encosta, você não sente nada, você sente vibrar. A hora que você encosta num osso, ele entra na mesma vibração do osso que ele corta igual uma manteiga. Ai, que fantástico. Então, a grande sacada desse equipamento, por exemplo, é você fazer cirurgia em medula ou cérebro, que você pode encostar no cérebro e não vai ter nenhum dano. Então, você corta, tira exatamente a parte do crânio, faz a cirurgia e volta de novo. Incrível. Para ósseo, sistema de câncer, diabético, tem um monte de aplicações. Isso já é uma tecnologia que já está comercial já. Hoje você consegue comprar um equipamento. As pessoas, quer dizer, daqui para frente, né, num futuro próximo, a gente não vai nem falar mais de doença, então. Vai ser tudo, a prevenção vai ser muito grande. A Singular University, que é um instituto formado pela NASA junto com a Google, eles estudam justamente essa tecnologia exponencial. Esse termo surgiu lá em 2008, que são essas tecnologias que estão em expansão fortemente e que dão alicerce para as organizações terem o sucesso que tem hoje, como a Waze, etc. Então, assim, eles já preveem novas áreas sendo surgidas de uma forma assim, muito forte. Então, por exemplo, hoje se fala já de internet de energia elétrica. As pessoas começarem a gerar energia elétrica na sua casa e compartilhar como se compartilhasse um arquivo. Você quer mandar alguns megawatts para a pessoa, se você gerar, você manda, estou mandando. E o fato de você usar a rede elétrica, você paga uma pequena taxa e compartilhar recursos. Então, assim... Você já compartilha, por exemplo, eu estou sem bateria, você pode compartilhar? Sim, já compartilha energia elétrica. Eu estou sem internet, você pode compartilhar, não é? E na tua casa, por exemplo, se você tiver um sistema solar ou eólico, e você não tiver, que nem agora você está trabalhando, se tiver ninguém lá, está gerando, tem sol.
Então você vai compartilhando, você vai dando para a concessionária, que demais. Você vai ganhando renda através disso. Então existem projetos no Brasil, até de Smart Cities, envolvendo essas tecnologias. Teve um programa no Ceará, que foi no Minha Casa Minha Vida, e a ideia desse programa era justamente essa. Então eles conseguem isentar o condomínio, gerando receita através de energia solar, que as pessoas não saem para trabalhar e estão lá gerando energia. Então eles não pagam energia e nem geram uma receita para o condomínio. É uma tendência. Ô Vinícius, eu não consigo outra expressão a não ser falar Admirável Mundo Novo, né? Sim. Que, imagina, né? Real, né? Que agora é real. Real. Nesse Admirável Mundo Novo, assim, por exemplo, o nosso telespectador, o nosso internauta, para onde que ele tem que olhar, né? Para ele se sentir ao menos sintonizado? Não tem como ter não tem um script. Como é uma descoberta, a gente não consegue prever o futuro. É interessante porque, assim, eu tô acompanhando isso desde a faculdade. Quantos anos? Assim. Lá se vão? Já uns 16, 17 anos aí já. Tá. Então, assim, é ser curioso. Tem que estar no DNA. Sempre estar acompanhando o que acontece pela internet. A melhor fonte de informação para a tecnologia é a própria tecnologia. Então, participar de eventos como Campus Party, que já é um evento mundial no Brasil, já se espalhou, começou em São Paulo, já foi para Brasília, Nordeste, e a gente acampa lá, fica lá uma semana dormindo e assistindo palestra, compartilhando informação. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, mudou essa mentalidade, essa cultura de você ter uma informação e guardar para você como se fosse um segredo. A melhor forma de você aprender é compartilhar a informação. Então, você compartilhando informação, você recebe feedback, você recebe críticas e elogios, que isso viram o quê? Revisões da sua ideia. Então, uma ideia como essa de um chip é um compartilhamento de uma pessoa que estudou veterinária, que chipava animais, uma forma de rastreabilidade de transporte que você juntou porque não usa em humano. E numa ideia dessa, você acaba implementando no humano, testa e começa a vir as ideias e tempestade mentais, os brainstorms e vir as inovações. Que já estava sendo usado em animais, né? Sim. Há muito tempo já. Como tudo que é humano, né? Eles testam em animais antes, testam em ideias. Em animais já é sólido isso daí. Sim. Então, todo o processo de IBAMA, todo estudo de animais, eles implantam chips para controle até. Sim. Existe até alguns mitos. No mundo isso, né? No mundo. E uma forma dessa é colocar nos humanos. Então, da mesma forma dos animais, se todos os humanos tiverem chip, por exemplo, se acontecer qualquer coisa comigo, passando um scanner, você consegue ter o histórico. Todas as doenças, tudo que eu tive, todos os resultados dos meus exames. Isso tem a trazer valor para a humanidade, né? Então, assim, você compartilha informação, você tem uma gestão dessas informações. Sempre tem aquele lado ruim do uso da tecnologia, então o pessoal fala, eles podem te monitorar, eles podem usar isso... Eu estava até com medo de perguntar, mas já que você falou... Não, o Snowden, quando ele fez a revelação da CIA, ele sempre falava, se você não tem nada a se esconder, então não tem por que você... Então, assim, tem muitas pessoas que têm medo e não sabem por que tem esse medo. Porque pode usar meu dado. Saber os sites que eu entrei na internet, não tem problema nenhum. Não é uma coisa secreta. Se você faz a coisa certa, não tem problema nenhum. Se você não está cometendo crime, você está andando na rua normal, ninguém vai ter medo de ser vigiado, de ser rastreado, usar a tua informação. Pelo contrário, isso só tende a enriquecer a humanidade. Porque hoje nós estamos na era do Big Data, que dados é o ouro atual. Então, se todo mundo sabe a probabilidade de uma doença, de acordo com as características, com o perfil de uma pessoa, só tende a retornar para a humanidade de uma forma de remédios, de forma de profilaxia, de você não evitar essas doenças. Então, por exemplo, uma delas é o câncer. Se você descobrir qual que foi as características de comportamento, de alimentação que realmente causa determinados câncer, você começa a evitar. Exemplo, cigarro. Cigarro, há um tempo atrás, era uma coisa normal. Que até era... tinha um lado masculino. De status, né? De status, então ninguém se imaginava. Depois de um tempo, foi se observar nesses dados, nessas análises das pessoas que tinham câncer, que o quê? O cigarro gerava um câncer. Então, imagina se você consegue analisar isso de uma forma mais rápida. Claro. Quantas vidas você economiza para chegar nessa conclusão? Quantas pessoas você teria poupado? Tá? Então, recentemente eu estava analisando alguns dados de um cemitério, a coisa mais estranha.
Então, assim, era de 1917, as pessoas morriam em 1930, 1940. Aí você fazia a conta rápida e você fala assim, nossa, as pessoas morriam com 30, 40 anos. De 1900... De 11, 12 ali até 30, 40. Então você olhava assim, a maior parte daquele... até que essa pesquisa foi feita no cemitério do Araçá. Então você analisava esses dados e você falava como as pessoas morriam tão cedo. E era uma coisa normal. Vivia o quê? 40 anos? 30, 40 então, anos. se você olhar hoje, em 100 anos, a expectativa de vida... Aumentou muito. Aumentou muito. Por graças ao quê? Com essas análises. Então, será que a gente não consegue analisar dados mais rápidos? E esse não é um caminho? Então, assim, a gente tem que ver o uso de dados como uma coisa satisfatória. Benéfica. E é verdade que, assim, a gente sempre ouve falar, e tem até informações na internet, que quem vai viver 1000 anos já nasceu? Saiu uma matéria essa semana até, dizendo que foi a pessoa que vai viver 1000 anos. Óbvio, é um exagero, é uma tendência, uma simulação matemática, né? Uhum. Mas as seguradoras, eu participei num congresso de inovação e nas seguradoras eles já comentam que as pessoas que vão viver 100, 200 anos já está sendo previsto pelas seguradoras. Então, para prever seguro de vida, já entra nesse cálculo, que é uma coisa já real. Tem pessoas que já estão com 112, 120 anos de forma natural. E cada vez melhor de saúde, né? Porque com tanta tecnologia, isso é uma coisa muito boa, né? Para nós, vamos olhar o lado bom disso, porque a tecnologia está a nosso favor em relação à saúde, né? Isso. Cada vez mais. Então, você pode pensar num futuro, você tem 60 anos e fala, tá acabando minha vida. Não, 60 você pode viver até os 100. Dá para você construir uma empresa, dá para você mudar de vida, de país, de tudo. Sim. Porque você tem a tecnologia e essa parte, principalmente da saúde, é a seu favor. Sim, não é? Sim. Então os planos mudam também. Demais. Tudo. O uso consciente dos recursos, se você consegue ter uma rastreabilidade até em questão de logística, de produção, você não vai produzir itens que você vai deixar desperdiçar, por exemplo, na alimentação. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentação. Então, se você consegue usar recursos de rastreabilidade, de usar esses chips e também sistema de produção, que são as famosas indústrias 4.0, isso tende a beneficiar o uso consciente, o uso racional e assim, o lucro correto. Então, nós temos com as tecnologias exponenciais, impressoras 3D, IoT... Vamos lá, as tecnologias exponenciais são quais? Não conseguimos mapear hoje. Jura? De tantas? Então... Tantas. Tem tantas tecnologias, mas as bases, as mais sólidas são o blockchain, que é a tecnologia que está por trás das criptomoedas e principalmente dos contratos inteligentes, que você acaba com cartório. Tá? Temos a questão de IoT, que é uma tecnologia, se nós formos analisar, antiga, vamos dizer o termo gourmetizado. Com a revolução dos computadores, elas entraram com os aplicativos e só trouxe benefício. Tem também a questão da impressora 3D, nós já comentamos, né? Da biomedicina. Então, você consegue hoje já estudar elementos que você faz uma impressora, que você tem até órgãos sendo implantados. Você falou, né? Até órgão. Então, assim, nós temos e áreas que estão surgindo. Essas áreas que estão surgindo que estão sendo a grande chamada Revolução 4.0. Então, hoje ninguém se pensa em criar uma empresa de impressão de órgãos. Mas se a gente analisar que ninguém tinha, há 10 anos atrás, a ideia de criar uma empresa para aplicativos de alimentação, de se receber na sua casa, ou o Uber, que você tinha uma rede... Quem que vive hoje sem? É a rede de confiança que o pessoal diz, porque... se a gente seguir os conselhos dos antepassados, não fale com o estranho, não ponha ninguém que você não conhece dentro da tua casa. E no Airbnb você aluga o seu quarto e põe um estranho lá dentro. É verdade. E eles conseguem ser a maior rede de logística, de transporte, sem ter nenhum carro. E o Airbnb também, a maior rede hoteleira sem ter um carro, um apartamento, um quarto sequer. Que legal. Ô, Vinícius, agora me chama a atenção, assim, por exemplo, em relação ao aluno, né? Como é que você é coordenador professor também dos cursos de engenharia da Unip e também de ciência da computação? Eu sou um dos professores multidisciplinares, vamos dizer assim. Eu comecei na tecnologia, né? Então eu comecei em análise de desenvolvimento de sistema, TI, automação industrial e redes. Aí fui para engenharia da computação, engenharia, tô na civil também.
E o que você passa para esses teus alunos aí? Eu fiquei curiosa. Eu cheguei até em administração. É. E o legal que eu sempre passo da minha vivência é isso, né? Eu gosto de sempre estar envolvido com essa Você está sempre conectado, né, Vinícius? Então, assim, quando eu tô ministrando a disciplina de TCC para engenharia civil, então gera aquele choque. Que aí os alunos têm aquela curiosidade de saber o que você faz, o que você já fez, vai atrás do teu perfil, dos teus artigos, aí começa a falar assim, professor, mas como é que você vai orientar a TCC de engenharia civil? Aí você fala assim, ó, o mundo mudou. A minha curiosidade foi aí. O mundo mudou. Hoje, se você não tiver tecnologia numa engenharia civil, você não tem engenharia, entendeu? Você não vai ficar com a mesma mesice de fazer fundações, as mesmas coisas de sempre. Então, a ideia é tirar os alunos da caixinha. No começo gera aquele desconforto que você está forçando eles a saírem da caixinha, depois vem resultado sim, surpreendente. Esse semestre nós conseguimos integrar 2 áreas para fazer 2 TCCs, que foi o pessoal da engenharia civil, que queriam estudar patologias de obras de arte, que são os viadutos, pontes, com os problemas que nós tivemos em São Paulo, e o pessoal da ciência da computação, que queria mexer com a IoT. Eu falei, então, peraí, se eu estou orientando os dois, vamos casar o projeto, vamos fazer a IoT com essas obras para monitorar e fazer um sistema único? Nossa, então assim, no começo eles acharam estranho, quando eles foram pesquisar, ver que no Japão isso já ocorre, nos Estados Unidos já ocorre, que algumas empresas no Brasil já estavam com essa necessidade, eles falaram assim, deixa eu parar, quero fazer sobre isso. E virou um trabalho assim, sensacional, que gerou até iniciações científicas, ideias assim forinhas da caixa que ninguém iria imaginar. Então, eu gosto de estar nessas áreas distintas, que nem na administração, estou lecionando uma matéria de tecnologia da informação, e também é o mesmo paradigma. Como é que a gente consegue usar a tecnologia ao favor dessas empresas? Como é que a gente tira as empresas da caixinha com essas tecnologias, com essas startups, com esses aplicativos? E as empresas estão tendo que se adaptar também, né? Demais. Todas as companhias que eu passei, a minha função era justamente essa, fazer o pessoal sair da caixinha. Então teve uma grande companhia multinacional que eles tinham quase 150 secretárias para tudo que era executivo. E como é que você ia falar para elas que a área delas não vai existir mais? Que da mesma forma que o executivo lá, o vice-presidente, acompanha as redes sociais, ele acompanha a sua agenda lá no aplicativo. Da mesma forma que ele marca uma viagem de férias, ele podia marcar uma viagem de negócio via aplicativo. Então, a ideia de você entrar nessas empresas, fazer workshops, design thinking, são ferramentas para redesenhar as áreas, geram desconforto, a inovação tira o pessoal porque é uma área desconhecida. Sai da zona de conforto mesmo. Mas ao mesmo tempo gratificante que depois você vê o resultado, você vê o que foi implantado, o reconhecimento é muito legal. E as pessoas estão tendo que... Você acha que a realidade é já? É preciso se adaptar agora ou nós ainda temos um tempo, né? Tem um longo prazo aí. Eu diria que já foi. Já estou atrasada, é isso? Estamos estourados com o tempo? Queria aumentar, mas eu por mim esticava a conversa, Silvia. Eu já estava começando a fazer outras perguntas. Silvia. Podemos voltar depois. Vinícius, você tem que voltar. Você tem que voltar, porque eu fui anotando um monte de coisa aqui que eu quero saber. Com o prazer. Vamos marcar para você voltar novamente? Vamos. Porque, olha, eu tô curiosa. E olha que eu tentei deixar a Silvia perguntar, porque assim, eu estava muito curiosa. Acho que a gente tinha que fazer 1 hora com ele. Colocar todas as nossas dúvidas. Mó prazer. Agora, Silvia, sabe que a imagem que vai ficar? Você sempre fala com um sorriso no rosto. Então, eu tô achando que esse mundo novo é muito feliz. É gostoso. É gostoso. Né? Muito obrigada, viu, Vinícius, pela sua presença aqui. Quero agradecer aqui o professor Vinícius Eutai, que é professor dos cursos de Engenharia e Ciência da Computação da Unip. Vinícius, volte mais vezes. Mó prazer. Obrigada, viu? Com aquele gostinho de quero mais, viu? Tá bom? O nosso programa 2 na Tri faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Uma empresa feita por alunos, criada e administrada por eles, que presta consultoria para empresas normais, com clientes regulares, apenas aplicando o conhecimento que esses estudantes têm nas universidades. Estamos falando da empresa Júnior.
Para falar sobre empreendedorismo no meio acadêmico, vamos conversar com o professor Enio Antônio Ferigato, que é coordenador geral da empresa Júnior da Unip, a Universidade Paulista. Professor Enio, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Desculpe, o senhor também é professor? Sim, sou professor também, pensei que tinha falado errado. Sou professor. Professor Enio, o que significa essa empresa Júnior? Qual é o conceito dessa empresa Júnior? Boa tarde, Malu. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. A empresa Júnior, como foi dito aqui no início, é uma empresa criada por alunos, gerida por alunos, sob a supervisão de alguns professores para gerar empreendedorismo. Empreendedorismo para micro e pequenas empresas. Essa é a essência da empresa Júnior. E onde eles têm a condição de alinhar teoria e prática. Já a teoria vista em sala de aula, podendo ser colocada em prática e ajudando micro e pequenos empreendedores. Que alunos que podem formar uma empresa dessa? Muito bem. Alunos de quê? Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, no caso da nossa empresa Júnior, a Junip, nos cursos de graduação... Junip chama? Junip. Nos cursos regularmente matriculados, nos cursos de graduação da Unip. Qualquer curso. Qualquer curso que administração, direito... Administração, engenharia, direito... Qualquer curso? Qualquer curso... Fisioterapia? Fisioterapia, tudo. Educação física, gastronomia... Fala, empresa, a gente acha que só de administração. Essencialmente, ela foi criada pela administração. Mas o nosso estatuto reza isso. Qualquer curso regularmente é instituído na instituição, né, é criado na instituição, ou o nosso estatuto também reza, ou porventura os que futuramente vierem a existir. Ou seja, já entram no rol de possibilidade de participação da empresa Júnior. E essa empresa Júnior, ela funciona como? Ela é uma empresa constituída dentro da Unip? Exatamente. Ela é independente, ela é uma empresa de fato, ela tem um CNPJ e ela não tem fins lucrativos. Nossa, com CNPJ e tudo? CNPJ e tudo. Se vocês me permitem, eu posso fazer uma retrospectiva de como isso surgiu. O conceito de empresa Júnior nasceu nos idos de 1967, na França, numa universidade da França, onde os alunos, orientados por professores, já começaram a difundir essa questão social, essa responsabilidade social de ajudar empreendedores a empreender de maneira correta, com metodologia. Trabalhar direito, Trabalhar direito, começar certo. Por quê? Se a gente parar para pensar, nos idos de 67... A Europa, ela estava vindo do soerguimento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Okay. E em Europa, essa questão de... como é que eu posso dizer? De voluntariado sempre existiu, é muito forte. Faz parte da cultura. E o trabalho de quem está na empresa Júnior é um trabalho voluntário, ele não pode ser remunerado. Como assim? Então, a formação de uma empresa Júnior, ela está calcada no voluntariado. Mas funciona como um estágio? Não serve como estágio. Currículo? Não serve como estágio, mas pesa significativamente no currículo. Existe uma lei que rege, uma lei federal aqui no Brasil, que rege a organização, ela rege as diretrizes de funcionamento das empresas juniores. Veja que interessante. Em 1967 surge na Europa essa ideia, né? Essa grande ideia, onde os alunos podem imediatamente colocar em prática aquilo que estão aprendendo em sala de aula. Olha que acoplamento perfeito, né? Isso enquanto estão estudando, isso que é importante. Enquanto estão estudando. Depois que se formam, tudo bem. Isso, enquanto estão em franca formação. Sim. Né? A partir de então, no início da década de 70, ela chega ao Brasil. Né? Faz tempo, hein? Ela chega ao Brasil. A mais antiga indústria júnior do Brasil está em torno de 30 anos, mais ou menos. Tá. Né? Salvo engano, foi a da Fundação Getúlio Vargas. Sim. Né? E o Brasil, atualmente, é o país que mais tem empresas juniores registradas. É mesmo? É que uma grata surpresa, Muito não? legal.
Agora, o Enio, mas, por exemplo, assim, vamos pegar um curso e dar um exemplo para a pessoa que, né, que a Silvia sempre gosta de considerar que o nosso público, a gente tem uma tia Mariana, e a tia Mariana precisa entender tudo. Então, Perfeito. a tia Mariana mora no interior de São Paulo, ela assiste a gente, ela é minha tia. E ela pergunta tudo. E ela pergunta, aí ela me liga no outro dia para perguntar, mas eu não entendi o que é aquilo. Então, eu falei assim, então eu não entrevistei direito. Então, é sempre essa preocupação. Então, professor, por exemplo, num curso de, vamos pegar, de fisioterapia ou de educação física, como é que funciona essa empresa júnior? Todos participam do mesmo grupo. Todos os alunos? Todos os alunos. Por exemplo, nós temos atualmente em funcionamento 10 regionais em todas as Unips. Né? Brasil. Mas estado de São Paulo, nós temos Brasília e dessas 10, nós temos já em franca abertura mais 3 unidades. Hoje, ou seja, no total teremos 13. Então, os alunos que estão ali naquele campus, de todos os cursos, onde tem essa regional da empresa Júnior, eles podem se candidatar e eles participam no processo seletivo como uma empresa normal. É uma empresa. Então, ele passa por um processo seletivo e por exemplo, alguém... Tem alguém que tem um gestor. Tem um gestor e esses alunos, eles assumem, como numa empresa, os status de presidente, de diretor. Então, nós temos lá diretor de finanças, diretor administrativo, ou seja, uma diretoria executiva. Ele chega a ter status de diretoria. Mas aí quem está fazendo fisioterapia vai ficar na área de finanças? Pode ficar em outra área, isso não impede. Mas o aluno que escolhe que parte, onde ele quer ficar? Geralmente, quem está acima já vai verificando as habilidades de cada aluno e onde ele poderia se encaixar. Mas um aluno de fisioterapia pode, claro. Qual é a finalidade, o objetivo final de quem se forma em fisioterapia? Ou ele vai trabalhar num hospital, ou ele vai abrir a sua própria clínica. Sim. E se ele já está começando a aprender essas técnicas e tudo mais de como empreender, e é isso que ele vai aprender ali, as técnicas de administração e de formação de uma empresa, ele já sai com ideias de como ele vai gerir o próprio negócio. Não, quer dizer, então vamos lá, chegamos a uma conclusão aqui. Não importa a área que seja, Não o que aprende nessa empresa júnior é administrar, é a empreender. Exatamente. Certo? Administrar, a Esse empreender. é o objetivo da empresa júnior. Tá. Exatamente. Ele vai aprender como uma empresa funciona. Tá. E essa empresa, essa empresa júnior, qual é a finalidade dela? Ela atende alguém? Qual é o produto dessa empresa? Consultoria para empreendedores. Ela vai fazer planos de negócio, ela vai fazer um plano de marketing, ela vai fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de satisfação, um treinamento de atendimento a clientes. É essa prestação de serviço que uma empresa júnior faz. Ela vai prestar consultorias para micro e pequenos empresários. Sempre monitorado por professores, Sempre por uma monitorado equipe. por professores, amparado por professores, quando eles têm alguma dúvida, e esses professores vão orientá-los de como dirigir esse trabalho. E qual é a finalidade didática da empresa? Então, esse é um outro ponto que está no nosso estatuto. A finalidade é a finalidade pedagógica. Ela não visa não visa lucro, não tem fins lucrativos. Ela pode cobrar pelos seus serviços? Pode cobrar pelos seus serviços. Mas a finalidade é o que o aluno aprenda, aquilo que ele está tendo na sala de aula, ele pode ter na prática imediatamente. E muitas vezes, ainda ele não teve isso em sala de aula, mas ele está tendo a oportunidade de desenvolver na prática. Já Quando vai ele vir, na prática. futuramente, ele já viu isso na prática. Então, ele faz... Fora o andamento que deve trazer para a carreira, né, o Enio? Porque a grande dificuldade você faz lá aos 4 anos, e tal, por isso que os estágios também ajudam muito, né, e tudo mais. Mas é você ingressar no mercado de trabalho, né? E Exatamente. aí, pegando essa carona, né, que é até uma vocação da Unip, que é essa colocação no mercado de trabalho, porque a Unip tem essa vocação para os empregos, né? Então, eu acho que assim, a hora que ele consegue entrar numa empresa júnior como essa, ele consegue já dar direcionamento para a carreira dele, né? Direcionamento para a carreira, ele experimenta algumas áreas,
o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo e, além disso, o trabalho social, que isso está na nossa missão, está na missão da Unip. Está lá promover as mais variadas áreas do conhecimento. Sim. Então, a gente tem um acoplamento também com a missão da nossa instituição, na qual a gente faz parte. Participação social. Contribuição com a sociedade. E uma coisa que é importante nas empresas, né? E aí o aluno que porventura vier fazer parte dessa atividade, nós vamos tirar algo do aluno e o aluno vai tirar algo dessa experiência. Essa é uma troca fantástica. É bom você falar isso. Quais são os benefícios para os alunos e quais são os benefícios para a empresa, no caso? Ou para a escola? Empresa, entendeu? é aquilo que você falou, Silvia, logo no início da entrevista. Vamos começar certo? Vamos começar com técnica, com dados científicos, com metodologias. O professor Vinícius me sucedeu aqui, não? Ele estava falando de tecnologias, né? Uhum. Por que não uma empresa pequena, ou que está começando, uma microempresa, não pode usar técnicas sofisticadas das empresas grandes? Com certeza, para acelerar né? os seus processos, Isso é possível. Sim. as tecnologias disruptivas, não é? Por que não? Então, esses alunos começam a aprender essas novas tecnologias também, eles começam a se dar... a entrar em contato com essas novas ferramentas, como metodologias ágeis, se atualizando, né? Comunicação, tratamento de dados. Por exemplo, tem um aluno nosso de uma das regionais que ele está se especializando em tratamento de dados, Data Science. Porque ele foi para a empresa e gostou dessa área. Amou, ele está amando, está apaixonando. Ele atualmente é um dos diretores de uma das regionais. Diretor financeiro de uma das regionais. Que legal. Como exemplo, só para exemplificar o potencial da participação de uma empresa júnior de um aluno em plena formação. Desde que ano ele pode, o Enio? Em tese, desde o primeiro semestre, desde que ele entra. É uma coisa que ele tem que querer. Sim, chama. Tem que querer. Olha, eu quero fazer parte da empresa júnior, mas como é que ele é feito para participar? No caso, se é feita uma seleção, ele vai procurar quem? Vai procurar você? É quem feita uma seleção, abrem-se editais de seleção, ele entra pelo site, faz a inscrição para um processo seletivo, e nesse processo seletivo o currículo dele é avaliado. O currículo, assim, o que ele pretende fazer, o que ele já fez, se não fez nada, ele passa por dinâmicas depois, entrevistas e dinâmicas, aí ele já começa a participar daquilo que o espera no mercado de trabalho, já começa um treinamento. Se ele nunca passou por um processo como esse, ele já entra nessa dinâmica treinando por uma futura entrevista numa empresa onde ele vai seguir com a sua carreira. Mas quem que dá esse treinamento? Quem que faz? Quem que acompanha tudo isso? São os próprios alunos, né? Mas eles já estão capacitados para isso? Estão capacitados para isso. Mas alguém capacitou, né? Sim. O próprio trabalho vai capacitando e a orientação, a tutela de um professor coordenador vai capacitando esses alunos. Por exemplo, nós ainda no nosso estatuto, nós não temos a figura da diretoria de RH. E nós estamos tentando rever isso e vamos fazer isso a várias mãos depois, passar por todas as regionais para avaliação da proposta de um novo estatuto, e a gente vai inserir novas tecnologias, novas áreas, porque assim como as tecnologias estão avançando, o nosso estatuto também tem que ser oxigenado. Com certeza, tem vai que ser atualizado. E nós vamos colocar lá a diretoria de recursos humanos, mas nós já temos alunos de recursos humanos nos dando suporte. Eles fazem todo o processo seletivo. Ou seja, eles já estão usando tudo aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula para fazer esse processo seletivo. Quer dizer, aí pegando uma palavra do dia, né? Eu acho que assim, é esse compartilhamento, né? Não existe mais ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? Trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Tem essa coisa do compartilhar conhecimento. Eu acho que são os novos conceitos desses novos empregos hoje, né? A nova era, o novo perfil do profissional, ele requer, sobretudo, o trabalho colaborativo, atividades colaborativas. Daqui para diante, ninguém vai fazer mais nada sozinho mesmo.
que algumas atividades você se isolava lá e fazia. Hoje não. Hoje você tem que ter uma integração entre áreas. E isso que é legal quando você junta alunos de diversas áreas. Você faz com que o conhecimento se amplie. Porque você vai fazer essa atividade ser, e como é multidisciplinar. Esse é o grande, falando a linguagem deles, o grande barato de trabalhar numa empresa. Porque se você já pensou, você pega um aluno lá, pegando de educação física, como ele falou, aí você põe um de direito, um de educação física, né? São abrangências completamente diferentes. Mas a hora que você junta isso... E cada um fala as suas necessidades. E começa a pensar no emprego, começa a pensar como empresa, deve ser um... Nossa, mas deve ser confuso, né, não? Não é. Acaba sendo um negócio bastante interessante. O resultado final é bom. É aquilo que você fala, né? Dentro do caos. E você vai aquela criando. Coisa, um de cada área, de repente vocês chegam num acordo. Uhum. É isso? Exatamente. Agora, deixa eu fazer, se vocês me permitem, fazer um parênteses, né? Algumas palavras estão muito em moda, como... a colaboração, engajamento, conhecimento compartilhado, mas o que sustenta tudo isso? Qual é o grande... o que torna isso apaixonante? Quando o aluno encontra o seu propósito, que é outra coisa que as pessoas que trabalham com gestão de pessoas estão se dando conta. Quem não encontra propósito no que faz, perde o elan. Perde a paixão. E quando o aluno encontra o propósito daquilo que ele veio fazer no curso, e aí ele vê o propósito de estudar tal disciplina X, Y, Z. Por que essa disciplina é importante? Como é que eu ajudo a sociedade? Mas eu vou usar isso aonde? Isso aqui não me agrada. Essa disciplina, para mim, não tem razão nenhuma de ser. Quando ele vai para a prática, ele começa a se dar conta da importância de cada uma delas. Você está falando de disciplinas, né? E a interdisciplinaridade. Ou seja, aquilo que a gente pode fazer, um recorte transversal, né? Como elas se ligam entre si, como elas se unem. Por quê? Qual o propósito de ter isso? Ou mesmo, por que eu escolhi esse curso? Qual o meu propósito como profissional depois de formado? E quando ele entende isso, e ele pode usar isso, ele começa a usar isso, ele tem a chance de usar isso na empresa júnior, já trabalhando, ajudando pessoas, ele começa a se dar conta desse grande propósito que é se formar. E o ambiente também já é um ambiente não só acadêmico, né? Porque ele está na academia, né? E ele vai também já para o mercado. Quer dizer, dá uma adiantada de expediente. Porque, olha, antes você levava ali 1 ano, 2 anos... Para poder se adaptar. Saía cru, né? Sim. Praticamente cru. Vamos ser sinceros, né? A gente sai com uma base, principalmente, mas depois você vai pegando na prática. Na faculdade de jornalismo, eu não saía escrevendo. Não saía escrevendo. Eu saía de lá, tinha todas as matérias. Mas eu não saía escrevendo. Aí você vai para a prática e vai ali, escreve desenvolvendo competências. E eu fico imaginando em outras áreas, né, professor? Ele pode desenvolver essas competências e descobrir algumas competências que ele se julgava incapaz. É verdade. Nós temos, não vou falar, obviamente, uma das coisas que a gente aprende na empresa júnior, quando você está trabalhando com ideias possíveis que ainda não estão registradas, e uma das coisas que a gente se compromete é o sigilo com o cliente, a confidencialidade com seus projetos. Eu não vou falar de projetos, mas vou falar de ideias. Existe um grupo de alunos nossos que está trabalhando e ajudando uma rádio local a migrar, ou melhor, um veículo jornalístico do local a migrar para a área digital. Estão fazendo um trabalho bárbaro, né? E um dos alunos que foi apresentar era um dos mais tímidos. Aliás, por que ele foi apresentar? Porque no dia da apresentação com a diretoria daquele veículo, né, na região... Mas essa empresa procura vocês? Procura. Então, eles estão ajudando a fazer toda a parte de... paralela com a mídia tradicional, com as mídias digitais desse veículo de comunicação da região. Um veículo tradicionalíssimo de uma determinada região.
Então, quer dizer, a empresa... Quer dizer, então, para um pouquinho, eu não tinha entendido isso. Eu achei que então, a empresa procura, essa empresa júnior ajuda. Ajuda. Sim, empresas reais, que já estão aí no empresas reais, mercado. ou seja, não são casos fictícios, são casos reais e nós vamos entregar isso. Que interessante então, isso. esse aluno, ele foi forçado, na ocasião, a apresentar para a diretoria desse veículo, porque uns alunos ali que iam apresentar tiveram algum imprevisto e não participaram. E ele tinha acompanhado muito de perto a execução do projeto. Ele falou, não, deixa que eu faço a apresentação. Estava seguro. Foi lá e deu um show. Falei, bom, olha aí, ó. O rapaz que era tímido deu um show de apresentação. Por quê? Porque tem o conhecimento, né? Estava ali, participou. E isso é uma oportunidade ímpar de se descobrir. Claro. Não, eu não posso. Opção, né? Pode sim, vai lá e dá um show. E aí você vê essa evolução dos alunos desenvolvendo trabalhos extremamente significativos, trabalhos relevantes e se descobrindo. Existe uma base, existe gestores que não mudam, a cada hora muda, a cada ano muda. Como funciona a logística dessa empresa? Muda. Nós temos Eles vão se formando, né? Eles vão entrando, vão se formando. O aluno que eventualmente, dentro do nosso estatuto, ele terminou o curso e ele ainda faz parte de um projeto, ele pode ficar até 6 meses além da formatura ou até finalizar o projeto. Ou seja, ele não vai deixar o projeto acéfalo. Tá. Ele vai embora e joga a responsabilidade ou transfere a responsabilidade para outro. Não, ele termina, ele pode terminar. Mas, geralmente, quem termina sempre fica por perto, dando conselhos, dando umas dicas, porque isso também é importante. Ô, Enio, mas que interessante, você levantou um ponto aí que está me chamando a atenção. Nós estamos caminhando aí para o final da entrevista, mas isso, para mim, é fundamental. Quer dizer, você consegue mudar o entorno da universidade? É esse o objetivo, mudar o entorno. É o que eu costumo fazer, é mudar o mundo onde os nossos 2 braços alcançam. Porque não posso mudar onde está muito longe. Se eu mudar onde os nossos 2 braços alcançam, adorei isso. Muito bom, não é? Já tá bom, né? Muito idealizador. E no seu entorno, como é que você consegue mudar? E a capilaridade que a Unip tem é fantástica. Veja, nós estamos com 10 funcionando e vamos para 13. Olha a capilaridade que isso tem. E tanta procura, né? Os alunos estão cada vez querendo mais. Porque você está falando desse veículo que vai lá, quer dizer, um veículo que está precisando se transformar. Nossa, eu consigo entender isso perfeitamente, né? Quer dizer, precisando se transformar. Ele vai lá, procura essa empresa júnior da Unip. Né? Nossa, Malu, que fantástico. eu trabalhei em consultorias, trabalhei desenvolvendo produtos para grandes empresas, né? Então eu procuro também, na medida do possível, transferir um pouco isso para eles. E você contratar uma empresa sênior de consultoria, ela é onerosa. Sim. Agora, para quem está começando, contar com uma empresa júnior que tem alunos que estão em formação, e todo mundo sabe disso, não vai exigir algo, uma entrega sênior, evidentemente. Claro. Mas confia, e é um trabalho sério, porque eles se doam, eles se dedicam, eles têm uma entrega bárbara. Vem com gás, né? Vem com gás. E sem custo para a empresa. Ou não? Tem um custo. Tem uma mas taxa aí. A taxa é infinitamente pequena comparada a uma empresa sênior. E você tem ali gente pensando pela sua empresa. Você já pensou que fantástico isso? Exatamente. E pensando, e volto a dizer, com metodologias, com técnicas. Claro. Mas para coisas específicas, né? Então, que tipo de assessoria a empresa júnior oferece? Quais? Dá para a gente... De marketing, financeira. Às vezes até jurídica, a gente pega o pessoal do jurídico e eu quero montar a empresa. Qual é que tipo de formação jurídica que vai ter a minha empresa? Eu não sei. O microempresário passa por isso. Sim, então até o pessoal do jurídico dúvidas. vai dizer, olha, a constituição da sua empresa vai ser uma MEI, vai ser isso, vai ser aquilo, um simples nacional. Ele ajuda a constituir a empresa, ou seja, já começa certo. Então essa empresa júnior tem vários departamentos. Tem vários departamentos. Departamento jurídico, agora vai ter o do RH. Tem departamento de projetos. Para um possível novo estatuto, a gente está pensando num departamento, numa diretoria de inovações. Tecnologia, inovações, novos negócios. Sim, exato. Então nós temos que oxigenar. O mundo não está mudando rapidamente. As tecnologias disruptivas, a gente também tem que mudar e acompanhar. E fazer com que o aluno acompanhe essa onda também.
O Enio, quer dizer, é aberto, né? Aberto. É amplo. Você pode É colocar amplo. qualquer coisa que realmente entre, né? Uma novidade, uma matéria nova, principalmente essas novas profissões que estão surgindo. Exatamente. Né? Tudo dentro Exatamente. de um controle. E olha o potencial que isso tem. Né? Um estágio. Eu comecei a minha vida na indústria no estágio. Eu larguei minha carreira e fui para o estágio. Porque senão ia ter um diploma de gaveta. Você fazer um estágio, eu não estou desmerecendo absolutamente o estágio, ele abre muitas possibilidades. Sim. Mas aí a questão, por que a empresa júnior não vale como estágio? É um trabalho voluntário. Isso trabalho voluntário não pode ser remunerado. Mas o que se faz com o faturamento que a empresa tem? E essa é a grande pergunta, né, que sempre me fazem. Esse dinheiro é revertido para capacitação dos alunos, com cursos, para infraestrutura dos escritórios, para comprar equipamentos. Alguma despesa tem, né? Eventualmente, quando fazem algumas viagens e custear as despesas de locomoção, isso tudo é revertido para isso. Né? Ótimo, Mas ótimo. remuneração não pode. É uma lei federal brasileira que também rege a atuação das empresas juniores. Muito bem. Mas, poxa, não vale como estágio? Não. Mas, veja, qual estágio te dá um status de presidente de uma empresa? Pois é, Vai demorar um pouco, né? Vai demorar. Olha, nosso tempo Qual tá esgotando. estágio te permite ter o status de um diretor de projeto? Você Né? já, Ou de ter, já sente ali. experimentar um plano de carreira semestre a semestre, vão se Pois é. sucedendo e você vai se tornando mais próximo do cargo de diretor, mais próximo do cargo de Sensacional. presidente. Enio. Sensacional. E aí eu os oriento por exemplo, colocar lá nas redes sociais, principalmente a rede social, o LinkedIn. Ô, professor, coloquei lá no LinkedIn que eu faço parte da empresa júnior, o meu perfil está sendo visitado. Eu falei, tá vendo? Por quê? Porque quem conhece, quem sabe do impacto de participar de uma atividade como essa, já sabe que esse aluno, ele é um aluno diferenciado. Claro, claro. E isso pesa na avaliação curricular quando ele vai para o mercado de trabalho. E não só aqui, né? Fora do Brasil, né? Imagina, a hora que fala que ele tem um trabalho. Porque é uma atividade com reconhecimento mundial. Claro. Bom, Enio, nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer ao professor Enio Antônio Ferigato, que é coordenador-geral da empresa Júnior da Unip, a Universidade Paulista. Enio, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a pelos gentileza de seus vocês e poder esclarecimentos. divulgar o trabalho desses alunos, o nosso Muito trabalho. bem. Tá Parabéns bom. para você, parabéns para a Unip. Obrigada. O nosso Duas na Tri volta em instantes. Fica aí, tem mais. Ir cada vez mais longe no mercado de trabalho. Vencer as dificuldades quando entram na universidade. A expectativa da duração dos cursos em relação ao aprendizado. Se tornar competitivo no mercado. Para isso é preciso desenvolver competências profissionais. Para falar de desenvolvimento profissional contínuo, abrindo caminhos, vamos conversar com Ângela Maria Piso, que é coordenadora auxiliar dos cursos tecnológicos da Unip. Ô, Ângela, muito obrigada mais uma vez pela Eu que agradeço muitíssimo por estar aqui com vocês. Muito obrigada com todos. E agora vão melhorando nossas apresentações. Cada vez vai ficando melhor, né? Melhor. Vai ficando mais à vontade. É isso aí. Obrigada. Ô, Ângela, o mundo hoje está tão competitivo, tão globalizado e está tão sujeito à indústria 4.0. Que o mercado hoje ele exige profissionais que estão dispostos a ir muito além do diploma. É essa a nova ordem mundial? Realmente agora a gente passa a falar, então, gente, num novo momento de profissionalização. Então, eu trabalho junto com o pessoal também do Ministério da Educação, a gente já vem no trabalho de longo tempo, e nós temos as mudanças, que são as mudanças da lei de diretrizes, e a gente vai na direção da Base Nacional Curricular, né? Então, na formação do que é os cursos. Parte-se do princípio que nós temos 10 competências a serem desenvolvidas o tempo inteiro, ou seja, desde a pré-escola até a universidade,
Tá? E constantemente nós vamos trabalhar sempre essas 10 competências. E quanto mais cedo elas forem desenvolvidas, melhor. Sim, em né? princípio ela tem que ser desenvolvida já desde o início, tá? Todas elas o aluno tem condição de desenvolver desde pequeno, né? Então nós estamos falando desde o fundamental, obviamente ajustado ao processo de crescimento e de desenvolvimento de cada um deles, cada né? faixa etária. Cada faixa etária vai ter a sua análise, mas com certeza o que a gente quer formar desde pequenininhos crianças que vão estar, pessoas, que vão estar dentro da cidadania, que vão estar envolvidos e integrados junto àquilo que a gente vai chamar de sociedade. A nossa preocupação é essa. E quais são essas tais competências? Ok, então vamos lá. Vamos partir. Obrigada. Puxa só um pouquinho, porque está tampando o seu rosto. Obrigada. Que eu acho que chega a ser uma vantagem. Corta para ela, vamos ver. Será? Isso, obrigada. melhorou. De vez em quando eu fico atrapalhada, eu fico tão nervosa. Corte o seu rosto, esse microfone. Agradeço demais, muito obrigada. Então vamos lá, nós temos 10 competências, que foi o que a gente ficou devendo na última conversa, né? A primeira é que qualquer estudante, em qualquer momento, em qualquer tipo de idade, tem que querer o conhecimento. Então, ele tem que ter interesse no conhecimento, ele tem que querer adquirir esse conhecimento. Então, cabe ao docente, a quem está cuidando, a quem está ali dentro do processo pedagógico, envolver esse estudante de forma a que ele tenha interesse pelo conhecimento. Estimular, né? Tem, é um Você estímulo não tem vontade, direto. não, você tem que puxar o aluno. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que, como as salas são... nós somos um povo múltiplo, né? Então, nossas salas são múltiplas também, em termos de perfis, em termos de desenvolvimento, Então, o professor tem que ter essa preocupação de entender o que a sala ou todo aquele grupo com que ele está trabalhando precisa em termos de conhecimento. Isso é o que pede a base, a base nacional. Base nacional, então o termo correto é a base nacional comum curricular. Ou seja, o currículo de todas as escolas. Em qualquer lugar, ele vai ser construído dessa forma. Tá. Você transmite o conhecimento partindo da vontade, do interesse, gerando interesse naquele grupo, naquele determinado grupo, de modo a que ele queira aprender e consolide o aprendizado. Porque a grande preocupação eu posso te ensinar o que é matemática, mas se você não vê utilidade para matemática, ela se torna uma coisa efêmera no teu desenvolvimento. Você se identifica pouco, e aí quando você chega na universidade, você fala, não, eu vou escolher uma carreira que não gosto, porque eu não gosto de matemática. Então eu vou fazer RH porque não tem matemática nenhuma. Isso acontecia muito, né? Agora já não é uma coisa, já não é assim, já não é realidade. Então a gente começa com essa questão do conhecimento. Agora, transmitir conhecimento para um professor, ele tem que ir além. A gente ganha mais exercício nisso, falando o seguinte, eu tenho que desenvolver um pensamento crítico, um pensamento analítico e um pensamento mais assim abrangente, ou seja, uma visão sistêmica. Eu tenho que criar o meu aluno de forma sistêmica. O que é um aluno sistêmico? Ele vai saber resolver um problema através de pensamentos críticos. Então, ele vai fazer uma construção de pensamentos. Então, é um segundo momento. Também isso, né? Isso também é por reflexão, estímulo. né? Exato, isso é por estímulo. Então tá, trocou, eu dou um exercício muito claro em aula, furou meu pneu. Qual que é a solução imediata? Troque o pneu. Não, mas espera, furou meu pneu num lugar perigoso à noite, eu estou sem celular, eu estou sem step. Você tem que ter toda essa condição para você poder desenvolver tanto pensamento científico, quanto pensamento crítico, quanto uma análise mais estratégica e que pode começar. O que eu acho interessante disso é que pode começar desde a mais tenra idade. Sim, desde pequenininho já começa com isso. Ok. Ele tem condição de aproveitar isso. Tá? Agora eu vi uma palavra aqui nesse pensamento científico que chama criticidade. O que é criticidade? Então, ela vai entrar agora no pensamento científico, né? Não, eu estou falando um pouquinho disso, mas a criticidade é o seguinte, o que é realmente importante? A criticidade é o momento em que você consegue definir aquilo que é crítico ou não para o teu sistema, para o teu problema, para a tua solução. Então, a criticidade vai ser principalmente você dar ao aluno a condição dele desenvolver o que é relevante ou não para aquele determinado problema. Cada um vai ter uma resposta diferente.
Tá claro? Então, como ele tem uma resposta diferente, o que é crítico? Você coloca. O que é prioridade? Você poderia entender criticidade como prioridade, por exemplo, tá? Então, qual é a tua prioridade de solução de uma determinada coisa? Outra coisa que eu queria só fazer uma ressalva, a gente fala isso nessa ordem para manter para os professores uma determinada coerência pedagógica. Mas não obrigatoriamente ele acontece nessa ordem. Ele pode acontecer simultaneamente, tudo misturadinho. Claro, né? Tá? Então, você já falou de conhecimento. Já falei da questão do pensamento crítico. Então, a partir do momento que eu conheço, eu começo a me tornar crítica, ok? E aí, a hora que eu me torno crítica, eu vou ter a condição de desenvolver esse pensamento, essa criticidade científica, essa necessidade, o que é importante ou não. Eu vou priorizar a minha forma de aprendizado também. Ok. Tá? Num terceiro momento, a gente pressupõe, e na verdade é uma pressuposição errônea, principalmente no nosso país, de que todos nós temos um repertório cultural. O que é esse repertório cultural, na verdade? Então, são os valores de diversas manifestações artísticas e culturais. E essas manifestações, elas têm que ser muito bem elaboradas, essa luz me mata, tem que ser muito bem elaboradas para que o aluno saiba exatamente o que é o repertório cultural dele. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a ideia que a gente tem por trás disso? Um aluno que mora em um determinado bairro, que tem determinadas condições, ele tem um repertório cultural que é inerente à sua vida familiar, à sua estrutura pessoal. A vivência dele, a sua vivência, tá? Ou quem mora no interior, ou vive na Exato, capital. mas o professor tem que entender em que local que ele está para não fazer disso uma coisa, uma base, vamos dizer assim, similar para todos. Tá? Tem que respeitar o repertório cultural de cada um. Na minha época, por exemplo, o que acontecia? Você estudava a parte de, vamos dizer, acho que é mais interessante para dar exemplo, Saci Pererê é uma coisa que tem só lá no interior, não tem isso, não tem aquilo. Isso são estigmas, né? São coisas que você vai criando de uma forma assim, né, estruturada, estereótipos que você coloca lá. E esses estereótipos, eles vão se colocar de que modo? Eles acabam não pertencendo à minha cultura. E quando ele não pertence à minha cultura, eu, enquanto aluno, posso excluir, mais do que sentir excluído, eu posso excluir ou promover exclusão, que é tudo que a gente não quer. Então, o repertório cultural dos nossos alunos tem que ser muito respeitado. Perfeito. A próxima que a gente vai falar agora é a questão de comunicação, perdão. São as diversas linguagens. O professor... Vou trocar, vou te dar o colorido, por favor, vai ficar melhor. Nada como admitir a idade. Muito obrigada. Então, tá bom. Então, vamos falar agora sobre a comunicação. Então, eu tenho que entender que existem diversas formas de linguagem. Então, quando eu entro em sala de aula, e uma das coisas que eu acho que é muito importante que todos entendam é que isso vale em todos os níveis, inclusive dentro da nossa universidade. Eu tenho que me ajustar à linguagem que está naquele momento dentro daquele grupo com quem eu estou trabalhando. E eu posso tentar elevá-los dentro dessa proposta, mudá-los, modificá-los. Então, o grande exercício que a gente faz é isso. A linguagem, eu tenho que ter lá todo um processo, uma forma de desenvolver, a forma com que ele se expressa, a forma com que ele escreve, valorizar. Então, eu acho que, por exemplo, eu conheço professores... Vamos lá. Um exemplo. Eu tenho professores, que usam muito a literatura de cordel. Como uma informação, ela não é local, então você agrega um repertório cultural àquele grupo, traz uma novidade e, ao mesmo tempo, faz com que aqueles alunos comecem a se apresentar dessa forma. Então, você promove novos exercícios de linguagem. É importante, né? Claro. Independente de onde ele chegou, qual é a bagagem cultural dele, ele vai se adaptar às novas culturas. Nesse sentido, eu fiz um trabalho, estamos fazendo um trabalho de invisibilidade social com o meu grupo de gestão de RH aqui no Campus Paraíso. Então, eu pedi para eles
entenderam que é invisibilidade social. Tinham que tirar fotos em uma situação, mas que não identificasse pessoas, não criasse nenhum tipo de identidade, né? A ideia não é expor. E dessas fotos eles teriam que escrever. E aí é que a gente percebe o quanto a linguagem é diferente. Eu tive gente que fez poemas, eu tive outras pessoas que fizeram em cordel, outros fizeram... E aí eles encontram novas formas de se manifestar. Bom, a próxima é cultura digital. Ok. Não existe mundo mais que se a gente não tiver a cultura digital. Então, Nosso não há programa de hoje falou bastante. Exato. Isso. Eu vi o professor digital, né? falando sobre isso. Não, ele não acontece. E se, por um lado, a cultura digital ela é uma coisa que reforça o aprendizado, reforça o protocolo pedagógico de formação, ela também vai gerar algo que depois eu quero falar para vocês, que é a questão que a gente está falando do mundo VUCA, que é uma coisa mundo nova. VUCA. Daqui a pouco vocês vão querer conhecer esse mundo VUCA que está acontecendo. Que é? Então, na verdade, ele tem a ver o seguinte: nós estamos num mundo que é extremamente volátil. Então, isso parte da sociologia de Baum, que diz que a gente está num mundo líquido, a relação entre as pessoas vai se liquefazendo a partir do momento que nós usamos por demais a parte das questões digitais. Então, a relação está cada vez mais mais distante ou mais simples. Se alguém falar algo que eu não gosto, eu vou lá e dou um bloco. É uma coisa muito normal hoje em dia. Então, essa volatilidade nos relacionamentos, ela cria uma nova estrutura para a gente ensinar e para a gente passar para os nossos alunos. Eles têm que ter uma noção de como vai acontecer. Existe a questão da volatilidade, existe a questão da incerteza, né? Sim. Que vem do inglês, né? Uncertainty. E depois a gente tem a questão da complexidade, porque o mundo está cada vez mais complexo, porque temos muitas informações, mas quais são as informações que nos ajudam de fato? Quais são as informações que são efetivas? O que é verdade e o que não é? Então, ele vai levar isso. E nós temos um mundo ambíguo também, porque essa ambiguidade ela vem do processo sociológico do mundo líquido, porque qual é o papel que cada um de nós exerce? Então, as competências, né, que são colocadas dentro da educação, elas visam suprir aquilo que o nosso aluno, num processo de formação, e quando ele vai realmente entrar no mercado profissional, aquilo que ele tem que ter como estrutura, de modo a que ele seja um profissional apto a entrar no mercado. Nosso grande lema é a empregabilidade. Nossa grande preocupação é a empregabilidade. Eu vi a entrevista anterior e, realmente, como é que a gente oferece emprego? Através de competências que são desenvolvidas com ferramentas, como a que o professor apresentou, com tudo isso, mas também dentro de um ambiente que está cada vez mais confuso. Quer dizer, e essas competências, elas são, assim, colocadas aqui, que elas devem ser desenvolvidas para a gente ter um aluno completo. Sim, né? a proposta a gente está colocando aqui, ela está falando de o professor, vocês professores, mas quem está assistindo em casa está percebendo o quê? Quem está acompanhando a gente? Que essas competências são competências que devem ser desenvolvidas para a gente estar no mercado. Exato. Para a gente se tornar um profissional completo. Sim. E um outro grande problema que a gente tem é porque... Eu trabalho muito no sentido de que eu acho que os professores têm que ter essa noção clara do que é esperado deles. Eu acho que é muito importante. Mas é óbvio que o envolvimento do nosso alunado, em qualquer esfera que seja, é importante. Porque se a pessoa não quiser tudo isso, ela realmente não atinge, ela não chega nesse ponto. Porque aqui você está falando de volatilidade e como solução a visão. Isso. A gente vai... Para tudo isso tem uma saída, né? Não, com certeza a gente já chegou à conclusão, né? Isso aqui são modelos. Isso aqui, inclusive, é uma estratégia que vem da época da guerra, principalmente da década de 90. Mas que era o seguinte: o cenário mais impossível, mais improvável possível, você tinha que encontrar uma saída. Para a incerteza, você tem um entendimento. Isso. Aí a gente vai chegar, então, ao seguinte: quando você fala em volatilidade, a gente
tá dando uma puladinha aqui, mas quando você fala não, no mundo... a gente está só fazendo isso porque, como a gente não tem muito tempo, eu a gente sabe tudo. Eu quero falar tudo. Tá olhando pro relógio. Eu tenho noção. Mas então, vamos lá. Se eu tô falando no mundo volátil, a minha preocupação é o seguinte, só vai sobreviver quem tiver visão. E a visão vai ser desenvolvida por essas regras, por essas competências. Essa que você estava falando, do conhecimento, Tudo isso vai reestruturar. Tá. Depois, a incerteza, ela só tem solução se você tiver entendimento, se você conhecer o cenário, se você conhecer a estrutura em que você está trabalhando, em que você está se apresentando, em que ideia que você vai dar para isso. Então, ela tem uma resposta imediata dentro disso. A complexidade, eu só consigo entender se eu tiver clareza dentro das competências que eu desenvolvi. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho que ter um pensamento crítico, eu tenho que ter criticidade, o que é relevante ou não dentro dessa complexidade toda. Vamos ver se eu me faço entender, vamos ver se melhora um pouquinho, né? Eu acho que sim, né? Então, vamos lá, a gente está dentro de uma situação extremamente complexa. Será que eu consigo resolver tudo que é complexo junto? Não, eu não vou conseguir. A criticidade que eu desenvolvi através das competências esperadas, vai me capacitar. Olha, é mais do que eu não vou conseguir. Eu vou primeiro resolver isso aqui, porque é mais importante, mais relevante, depois isso, depois aquilo. Então, eu vou criando essas estruturas de prioridade. Então, eu priorizo e, consequentemente, eu tenho clareza de como eu vou chegar nessa questão. Sempre dentro desse ambiente VUCA, então, a gente tem a questão da ambiguidade. Então, o que é ambiguidade? Realmente, você está numa situação, o que eu faço? Eu faço isto, eu faço aquilo. Uma sociedade que está se modificando em todas as questões, a gente tem a questão de gênero, questões de etnias, todas elas estão aqui presentes, são ambíguas, são difíceis de serem lidadas, de serem conjugadas, colocadas diante da sociedade, e eu só vou conseguir dar uma solução para isso se eu for ágil. E a agilidade vem desses outros elementos que a gente vai falar, que são ainda das bases. Deixa eu ver como é que eu estou editando. Tem mais um tempinho. Agora vamos, responsabilidade e cidadania, que é muito importante. Não, essa é a última. A gente começa aqui por baixo. Trabalho e projeto de vida. Pois é. Em princípio, a gente imagina que em qualquer idade, qualquer um dos nossos discentes tem uma noção do seu projeto de vida e tem uma noção do seu trabalho. E daquilo que ele gostaria de fazer. Óbvio que nem sempre o que a gente gostaria de fazer é o que nós conseguimos fazer, mas parte do princípio de que todo mundo... E aí é parte do professor também desenvolver isso na criança, observar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem mais afinidade e, consequentemente, dar, sim, uma estrutura de trabalho e projeto de vida, acima de tudo. Tá? Quando a gente sai disso, nós vamos depois na direção da argumentação. Por exemplo, lá na minha sala de aula, os meus alunos, quando a gente fez um exercício sobre essas competências, quando eles chegam para nós estudando, aonde vem a expectativa, que começou um pouquinho com a chamada do programa. Eu vou fazer um curso de curta duração na expectativa de ter um emprego, uma melhoria no meu emprego. Sim. Essa empregabilidade, ela está muito relacionada com quanto você desenvolveu tudo isso e, acima de tudo, ela está relacionada com a tua capacidade de argumentar. Então, você tem que chegar no mercado com capacidade de argumentação. E argumentação não é confronto. Isso é uma das coisas que a gente tem que educar demais. Não é questão do confronto, e sim, na verdade, de conseguir defender o seu ponto de vista, mas também saber em qual é o momento de ceder. E esse é um fácil, exercício. Né? E educar, você usou uma expressão que chamou a atenção, quer dizer, educar para essas competências, né? Exato. Porque não sai do nada. Aprender a argumentar, aprender a respeitar. Que não é briga, né? Que não é briga. Não. Então, a gente dá aulas de técnicas de negociação, mesmo. Tem todo um exercício. Por que eu quero isso ou por que eu quero aquilo? Qual é o motivo? Com que ideia? Então, isso é realmente a argumentação. Parece uma coisa simples, mas não é. Uma construção muito elaborada. Desde pequenininho, né? Isso é que é interessante, mas nós, infelizmente, temos grande parte da nossa população que não tem essa oportunidade. Mas tem que começar de algum lugar, Vai começar de algum lugar. Por isso que tem as bases, né? Então, e aí, eventualmente, quando eles chegam dentro do nosso espaço universitário,
A gente tem que entender, nós como professores universitários, em que estágio nosso grupo está. Que momento que você recebeu. Em que momento que eu estou recebendo, qual é a condição melhor que eu os recebo e qual é a condição que eu tenho para fazê-los chegar até o patamar último. Bom, aí nós vamos para o autoconhecimento. Isso, uma das coisas que também a gente acha que é extremamente irrelevante, mas na verdade não é. A gente precisa se conhecer, se compreender e entender a diversidade humana e saber se apreciar. Autocuidado. Autoconhecimento. Autocuidado. Autocuidado também faz parte disso, porque nós estamos diante de uma geração, isso vem também no resultado da sociologia, nós estamos diante de uma geração onde, na verdade, uma grande solução que eles acabam encontrando é o desistir. Uai. Como é que eu tenho um autocuidado comigo? No momento em que eu cuido de mim como íntegro, como ser, como saúde mental, saúde, a saúde de fato, né, de ser humano, enquanto ser humano, doenças, etc. Mas eu também entendo a minha limitação e aceito e vou atrás de outras coisas. Então tem que saber até onde você pode ir, só se conhecer. É uma construção. Isso é conversa para 500 anos, porque é muito extenso, mas esse principalmente essa questão desse autocuidado, eu só vou... isso vai até numa ideia mais profunda, que chega a ser... vai para a filosofia. Eu só vou conseguir gostar de alguém se eu gostar, antes de tudo, de mim. Sim, uma coisa de autoestima. Isso vai para as crianças também. Né? Isso mesmo. Agora nós vamos para empatia e cooperação. Isso. A partir do momento que eu sou uma pessoa que gosto de mim e estou nesse processo de desenvolvimento, eu preciso ver como é que é a minha tolerância com os outros. Então, vamos imaginar como os nossos jovens, os nossos estudantes o quanto eles conseguem se envolver com os outros, se envolver dentro de tudo, e não de uma forma rasa, senão eu aumento a volatilidade da minha situação. Isso, exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, cooperação, quer dizer, isso é um exercício. Você olhar diário. O outro, né? Exato, é um exercício diário que deve começar lá, desde a base, e na universidade tem que ser visto com bastante atenção porque a gente tem um grupo heterogêneo, eventualmente, e a gente uniformiza através desse tipo de trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o trabalho em grupo, você vai fazer trabalhos socioeducativos, trabalhos sociais, e aí você vai começando a dar uma estrutura maior. Bom, aí nós vamos para a última aqui. Só depois disso tudo, que você completou tudo isso, você teoricamente seria uma pessoa responsável e cidadã. Então, você teria que estar dentro de todo esse contexto. Volto a dizer, numericamente, isso é interessante para um protocolo pedagógico, mas em sala de aula, isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo. E todos juntos. Todo mundo junto, tudo junto, tudo misturado. Mas tem que ter essa base, né, Ângela? Mas tem que ter esses pensamentos. E quem tem que ter esse pensamento? É o professor? É o aluno? Onde começa essa eu acho pirâmide? Que é muito interessante. Começa na instituição, porque aí a gente começa nos nossos projetos pedagógicos. Ele já tem, por exemplo, quando a gente fala na nossa universidade, na Unip, nós já temos isso nos nossos projetos pedagógicos, essa construção. Aí depois a gente passa isso para as coordenações, depois a gente passa isso para os professores, e aí cabe ao professor o envolvimento, o saber envolver os alunos dentro disso. Olha, Ângela, o nosso tempo está acabando. Eu queria só falar uma última coisa, deixa eu ver. Não, pode ficar, uns minutinhos. A gente vai acabar com você junto. Eu sabia que eu ia atrapalhar. Não, sempre um prazer. Mas então é o seguinte, olha, a gente tem que explorar isso tudo agora. Eu estava lendo algumas coisas mais últimas em termos de projetos que estão acontecendo fora do Brasil. E nós estamos com muitos estudos que são a mentalidade do desenvolvimento contínuo. Isso eu gostaria de deixar principalmente para todos que nos assistem, e eu acho que isso vai atender a todos os estudantes, os professores, atinge a mim e tudo. Só no momento em que a gente está projetando um desenvolvimento contínuo, em que a gente se admite em um processo contínuo de aprendizagem e de necessidade de melhorar essas competências, é que eu vou conseguir desenvolver aqueles conceitos como as competências soft e hard, que nós falamos da outra vez, né? As competências
técnicas e as competências sociais. E aí a gente consegue também desenvolver a questão da inteligência emocional, que é muito importante, e o desenvolvimento pessoal. Consequentemente, qual é o melhor profissional que a gente tem hoje a oferecer no mercado? Alguém que foi treinado dentro disso tudo, no protocolo, por exemplo, universitário, mas que depois admite. E não é simplesmente admitir que ele precisa de uma pós-graduação, mas ele vai, inclusive, buscar outras coisas. Eu acho que eu me cito muito como exemplo, porque eu sou física, eu depois fui para serviço social, eu fiz a parte de sociologia, eu gosto, então eu passei sempre. por tudo isso e eu quero ser aluna sempre um aluno. Eu acho Olha, que é isso. eu vou pegar esse daqui, Oi. tá? Vou guardar para mim, para ver se eu Tá. tô desenvolvendo todas essas Por competências. favor, eu já parei de falar. Né? Não, vou desenvolver. Tá Se não desenvolver, vou desenvolver. Vai. Muito Exatamente. obrigada, viu? Ô, Ângela, eu quero agradecer a presença da professora Ângela Maria Piso, coordenadora auxiliar dos cursos tecnológicos da Unip. E olha, sempre o convite feito aqui, porque toda vez que você vem é sempre uma aula. Muito obrigada, eu que agradeço. Mais rápido, né? Não, Porque mas a gente eu tô- queria palpitar, mas nós nem palpitamos. Vocês viram que eu não deixei muito hoje, né? Eu tô ficando pior. Hoje eu vou cada falar. vez. Não, mas nós vamos imagina, falar mais. Tá cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigada. O nosso Duas na Tri vai ficando por aqui. Lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau.